Pessoal, nesse vídeo a gente vai abordar a logística 4.0, né? É um tema extremamente importante, é um tema muito relevante. A gente já percebe de forma clara as implicações da- das tecnologias relacionadas à indústria 4.0, principalmente em sistemas que apresentam um nível de controle elevado. O que eu quero dizer com isso, né? A gente já percebe esses impactos da logística 4.0 no armazém, principalmente. Então, relacionado à movimentação de materiais, a parte de controle de estoque, entrada e saída de materiais, auxiliando na questão do inventário físico, na questão de você integrar a movimentação, tudo que ocorre no físico com o sistema, com a parte virtual, esse confronto do estoque físico, do que está efetivamente no armazém em relação ao que eu tenho no meu sistema. Então a gente já percebe de forma significativa essa influência e esse avanço das tecnologias relacionadas à indústria 4.0 em ambientes como as estruturas de armazenagem. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui, pessoal, um documento bem interessante, questão da evolução da indústria 4.0. A gente tem aqui, né, a evolução da indústria 4.0. Então, só para a gente poder alinhar, né, vou só aumentar um pouco mais aqui, ó, para a gente ter a percepção clara. Aqui, no primeiro estágio de revolução industrial, a gente tem a energia, a produção movida a água e vapor. Num segundo momento entra a eletricidade, num terceiro momento entra TI, automatização e robótica, e num quarto momento, que é a quarta revolução industrial, a gente percebe sistemas cyberfísicos, a gente percebe a utilização da inteligência artificial. Então, muda o contexto de forma bem significativa. Então, é importante a gente estar atento a isso também. Então, a gente tem quatro momentos diferentes de evolução da indústria. E, claro, que essas tecnologias relacionadas à indústria 4.0, elas vão influenciar de forma decisiva as operações logísticas. O Brasil aqui, na questão da maturidade, da evolução, ele estaria aqui nessa posição, entre segunda, terceira revolução industrial, mas isso pode variar. A gente já percebe armazéns que são completamente movimentados por robôs, por exemplo. Então, a Amazon é um exemplo, tem um vídeo até antigo, esse vídeo, em que a Amazon realiza a movimentação dentro do seu armazém utilizando robôs. Então, a gente percebe que em estruturas controladas, fechadas, no caso, estruturas de armazenagem, a influência de tecnologias relacionadas a 4.0. Aí deve estar pensando assim, mas por que sistemas controlados, fechados? Porque nesses sistemas, nessas situações, onde eu tenho uma estrutura de armazenagem, eu não tenho influência de variáveis externas. Quando eu penso, por exemplo, em veículos autônomos, tem vários testes da Mercedes fora, na Alemanha. Quando eu percebo utilização de entrega por drone, quando eu falo de gestão de transporte, eu tenho outras variáveis, variáveis externas, que vão influenciar nessa gestão, que vão influenciar nesse processo. Você tem que entregar um produto para o consumidor final. Então, por isso que é um fato que quando eu tenho um sistema mais controlado, ambiente fechado, eu consigo controlar, eu não tenho interferência dessas variáveis, seja uma questão do risco da carga, sejam problemas relacionados à infraestrutura logística, eu consigo implementar de forma efetiva essas ferramentas. Por isso que eu falo que o maior impacto da indústria 4.0, das tecnologias relacionadas à indústria 4.0, nesse primeiro momento, esse impacto vai acontecer de fato em estruturas de armazenagem, certo? Então aqui a gente percebe essa evolução. Basicamente, a diferença entre esses estágios está relacionada à energia que eu vou utilizar, a vapor, elétrica no segundo momento, no terceiro momento, a automatização, a robótica e TI, e num
Quarto momento, sistemas cyberfísicos, inteligência artificial, big data, computação em nuvem e outros elementos relacionados à indústria 4.0. Então, aqui a gente tem esses componentes, que são os componentes chaves da indústria 4.0. Então, sistemas cyberfísicos, internet das coisas, internet de serviço. Sistemas cyberfísicos, eu integro e consigo monitorar tudo o que acontece no físico, eu consigo monitorar com sistemas, consigo integrar o que acontece no físico, na movimentação de fato, na prática, dentro de um armazém eu consigo integrar essas informações, controlar esse processo dessa movimentação dessa mercadoria no interior do armazém através de sistemas. Por isso que são sistemas cyberfísicos, integrações de computação com processo físico. Eu integro o sistema com o que está ocorrendo dentro do armazém, com a movimentação de mercadorias, de materiais que acontece dentro do armazém. Internet das coisas é um mundo completamente conectado, é a utilização de tecnologia embarcada, então eu consigo hoje monitorar uma carga através de um chip, por exemplo, eu consigo monitorar a trajetória dessa carga e até algumas características importantes, como a temperatura dessa carga, eu consigo monitorar também. Então, é um mundo completamente conectado, é a internet das coisas. Eu tenho outras aplicações, por exemplo, eu consigo controlar eletrodomésticos na minha casa, né? Ter esse nível de integração, um dispositivo móvel com tudo que está acontecendo dentro da minha residência, controlar eventualmente ligar um eletrodoméstico, ligar um ar-condicionado, por exemplo, eu consigo ter esse nível de integração entre elementos, entre o dispositivo móvel e o meu ar-condicionado ou qualquer outros eletrodomésticos dentro da minha residência. A voz não está das melhores, tá? Então, desculpem aí. Internet de serviços, que são essas plataformas de serviço, baseadas na ideia que os serviços são facilmente disponibilizados em plataformas web, permitindo que empresas e usuários combinem, criem e ofereçam novos tipos de serviço de valor. Então, tem essa integração entre um transportador, a contratada, um prestador de serviço de transporte e a contratante. Eu posso ter esse nível de integração em uma plataforma web e eu tenho, perdão, aqui, ó, tá aqui, fábricas inteligentes, que é uma fábrica onde o sistema de produção ele é completamente descentralizado e as pessoas, máquinas e recursos conseguem se comunicar entre si. Eu tenho um nível de modernização e de autonomia por parte dos sistemas que nunca antes foi visto chegando nesse estágio da indústria 4.0. Aqui eu tenho os principais elementos: robô autônomo. Eu já falei que a Amazon utiliza robô autônomo no interior do seu armazém, sua central de distribuição, para movimentação de mercadorias. Eu tenho Big Data, grandes bancos de dados. Agora, existe uma relação do Big Data com a questão da cibersegurança, garantir a integridade, segurança desses dados que são movimentados. Por exemplo, tem vários dados que são movimentados numa compra online. Então, eu vou garantir a integridade e a segurança desses dados. A realidade aumentada, eu consigo pensar num armazém utilizando os sistemas, consigo ter essa noção de como que deve ser esse armazém e a movimentação dentro desse armazém, eu consigo visualizar essa movimentação através de um óculos, através de realidade aumentada, até para utilizar para ensino, para você ver na prática como que ocorre a movimentação no interior de um armazém. Manufatura aditiva, muito utilizado para você na medicina, tem aplicações na medicina e também muito utilizado para você ter um produto em menor escala. Como que é esse produto? Design, tamanho, formato. Ele você já consegue implementar alguns ajustes e consegue ter um produto que vai ser aderente e vai facilitar a parte logística de armazenagem, a gestão de estoque desse produto, a parte de movimentação desse produto. Então, eu consigo adaptar, efetuar algumas melhorias
no design, no formato desse produto, e isso vai auxiliar na parte logística. Computação em nuvem, eu não preciso ter mais grandes servidores, então eu consigo ter troca de dados entre uma transportadora, um prestador de serviço logístico, uma contratada e um contratante. Eu consigo ter essa troca de dados entre essas partes. Isso é possível de acontecer, tá? Então, essa é uma outra questão. Não preciso dos grandes bancos de dados, servidores, né? Eu consigo fazer isso por meio de computação em nuvem. A internet das coisas que a gente já falou, a necessidade de integração entre os sistemas, pensem em redes de suprimento, várias empresas envolvidas para disponibilizar esse produto até o consumidor final. Então, é necessário a integração entre diversos sistemas dessas empresas para que esse produto chegue em perfeito estado na mão do consumidor final. E a parte de simulação, né? Eu posso trabalhar com simulação em relação a transporte, simulações em relação a um novo layout, uma nova organização interna de um armazém. Eu posso pensar em simulações, em estudos logísticos de viabilidade, qual o modal que eu devo usar. Se eu tenho uma rede, por exemplo, de suprimentos, eu tenho vários depósitos, avaliar a possibilidade de fechar um depósito, de descontinuar um depósito, operar com menos depósitos, com menos estruturas de armazenagem na minha rede de suprimentos. Então, tenho várias oportunidades de simulação, né? Aquela questão, né? Primeiro você vê na teoria, no teste, faz os estudos e depois você implementa. Então, esse é o papel da simulação, tá? Pessoal, fechamos aqui, Logística 4.0, conceitos iniciais, é esse vídeo, tá? E bons estudos, pessoal. Um abraço aí, continuem acompanhando o canal, sempre com a parte de logística e operações, essa parte de tecnologia, sustentabilidade, ferramentas relacionadas a operações e logística, operações e logística. Um abraço, pessoal. Bons estudos.